E aí, vamos estudar a lição? Gálatas capítulo 6, verso 11. O apóstolo Paulo diz assim: vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Era muito comum naquela época os indivíduos, como o apóstolo Paulo, por exemplo, ter um escriba o acompanhando. Ou seja, o apóstolo Paulo falava alguma coisa e o indivíduo ia escrevendo. Assim que a coisa funcionava, era comum a participação de escribas no processo da formatação de algum texto. E olha só, o apóstolo Paulo está declarando que ele deixa esse auxiliar, esse escriba de lado, isso está subentendido, e começa a escrever com letras grandes e do próprio punho. E a sua carta aqui é encerrada de um modo diferente de todas as outras cartas. Por exemplo, não há uma saudação direcionada em particular no encerramento da carta. Sabe o que isso significa? Que a carta estava sendo colocada em tom educado, mas um tom não tão pessoal. Exatamente. O pessoal, ele estava muito distante neste momento da vontade de Deus, porque estavam arraigados ainda na questão da circuncisão, vivendo uma vida de aparência, e o apóstolo Paulo foi lá direto ao ponto, e ele escreveu de modo destacado, em letras grandes. Ei, se você fosse escrever alguma coisa muito importante hoje, em letras grandes, para que todos entendessem, qual seria a sua mensagem? O que você diria hoje se tivesse a oportunidade de ser escutado, de ser ouvido ou alguém ler o que você for escrever em letras grandes? Fala para mim qual seria a sua declaração. Faria uma declaração para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu Deus, para o seu amigo, para as pessoas que estão ao seu redor? Escrever em letras grandes. Qual é o conteúdo que você tem para apresentar? O apóstolo Paulo tinha um conteúdo significativo para mudar a história da igreja da Galácia. Ei, que conteúdo significativo você possui agora? Ou você está com a vida vazia? Seja preenchido pela presença de Deus e tenha o melhor de todos os conteúdos, a presença do próprio Deus. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a fazer declarações de destaques, mas declarações estas, quer sejam em letras grandes ou de qualquer outra forma, possam ser declarações que transformem vidas, que mudem trajetórias, que convertam corações. Usa-nos para instrumento em tuas mãos nesse sentido também, em nome de Jesus.